Olá! Já alguma vez olharam para uma pintura e sentiram que podiam, sei lá, mergulhar lá para dentro? Parece pura magia, não é? Mas e se vos dissesse que não é magia, mas sim um código? Um conjunto de regras secretas que ensinou as imagens a ganharem três dimensões. É isso mesmo, e hoje vamos desvendar esse código juntos. Ok, olhem bem para isto. A diferença é brutal. De um lado, temos a arte medieval. As figuras parecem coladas umas às outras, sem qualquer profundidade, certo? E as personagens mais importantes são gigantes, mesmo que supostamente estivessem lá ao fundo. E depois, do outro lado, a Renascença. De repente, puf, o espaço é real, há profundidade, parece quase uma fotografia. A mudança é incrível. Então, a grande questão é qual é o segredo? O que é que aconteceu para haver esta transformação tão radical? Bem, podem esquecer uma nova tinta ou um pincel mágico. A resposta é muito mais fixe. Foi uma ideia. Uma descoberta quase científica que mudou para sempre a maneira como representamos o mundo numa tela. Ok, primeira paragem. Vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Na Idade Média, o objetivo da arte não era ser uma fotografia do mundo real. Nada disso. A principal missão era contar histórias, sobretudo histórias religiosas, usando símbolos que toda a gente conseguisse perceber. E é aqui que as coisas ficam mesmo interessantes. O tamanho das figuras não tinha a ver com a distância, mas sim com a importância, com o status. Pensem nisto. Se um rei era a personagem mais poderosa da história, o artista pintava-o gigante. Maior do que um castelo, se fosse preciso. A lógica não era física, era simbólica. O mais importante era o maior. Ponto. Isto foi assim durante séculos, até que, lá no século XV, em Florença, um arquiteto genial chamado Filippo Brunelleschi apareceu e encontrou a solução. Foi ele que decifrou o código. Ele descobriu uma maneira, baseada em matemática, de projetar a nossa realidade a três dimensões numa superfície completamente plana. É que o Brunelleschi não era só um artista, era um verdadeiro inventor. Ele percebeu que a nossa visão não é aleatória, ela segue regras, regras de geometria. Por isso, em vez de pintar a olho, ele começou a calcular. E para provar que estava certo, que a sua teoria funcionava, ele preparou uma das experiências mais inteligentes de toda a história da arte. A experiência dele foi simplesmente genial. Vejam só. Primeiro, ele pintou o batistério de Florença num pequeno painel. Depois, fez um furo minúsculo no painel, mesmo no ponto para onde a nossa vista converge. A seguir, com o espelho à frente da pintura, ele espreitou pelo buraco, por trás, e bum! O reflexo da pintura alinhava-se na perfeição com o edifício real. Era a prova definitiva. O sistema dele funcionava. Ele tinha conseguido capturar a realidade. Claro que uma ideia tão poderosa não podia ficar em segredo. Foi aqui que entrou outro italiano, o Leão Battista Alberti, que em 1435 basicamente escreveu o manual de instruções. Ele resumiu a ideia toda numa frase espetacular. A pintura é uma janela através da qual vemos a cena. E foi graças ao livro dele que o código secreto do Brunelleschi se espalhou por toda a Europa e, bem, transformou a arte para sempre. Ok, então, o que é que está dentro desta caixa de ferramentas que o Brunelleschi nos deixou? Basicamente, são três conceitos fundamentais. E a parte boa é que, quando os percebemos, podemos desenhar praticamente qualquer coisa com uma profundidade super convincente. A primeira ferramenta, a base de tudo, é a linha do horizonte. É super simples. É a linha que representa a altura dos nossos olhos. Se a desenharmos em baixo na folha, parece que estamos a olhar para cima, para o céu. Se a desenharmos mais acima, dá a sensação de que estamos a ver a cena de um sítio alto. É ela que define o nosso ponto de vista. A seguir, temos o ponto de fuga. Pensem nele como um ímã super potente que fica na linha do horizonte. Imaginem uma estrada à direita ou uma linha de comboio que se estende até se perder de vista. Nós sabemos que os carris são paralelos, mas parece que eles se vão juntar num único pontinho, lá ao fundo, certo? Esse pontinho é o ponto de fuga. É ele que cria aquela ilusão poderosa de profundidade e distância. E finalmente, a terceira ferramenta, as linhas ortogonais. Estas são um bocadinho mais difíceis de ver, porque são como fios invisíveis. Imaginem que pegamos em todos os cantos dos prédios, das estradas, das janelas e os ligamos com um fio até ao ponto de fuga. São estas linhas, estas guias, que dizem ao artista o tamanho exato que cada coisa deve ter à medida que se afasta. É o que garante que tudo encolhe de forma proporcional e super realista. E o resultado disto tudo é matemática pura. Ou seja, um poste de iluminação que tem, vamos dizer, 5 metros de altura, se estiver ao dobro da distância, na pintura ele vai ter de ter exatamente metade do tamanho. Não é mais ou menos, é exato. Não há adivinhação, é ciência. E tudo graças a estas regras. Muito bem. Assim que os artistas dominaram estas ferramentas básicas, eles não pararam. Começaram a adicionar
digamos, upgrades ao sistema para tornar as cenas ainda mais realistas e convincentes. Para além das linhas e da geometria, os artistas repararam numa coisa muito subtil. O próprio ar à nossa volta muda a forma como vemos as coisas. A isto chama-se perspectiva atmosférica. Já repararam que as montanhas muito ao longe parecem mais claras, meio azuladas e com menos detalhe? É por causa de todas as partículas de ar que estão entre nós e elas. Ao começarem a pintar este efeito de nevoeiro à distância, as paisagens ficaram incrivelmente mais realistas. Mas a evolução não ficou por aqui. Os artistas pensaram, ok, e se em vez de olharmos para a frente de um prédio, olharmos para a esquina dele? Aí as coisas ficam um pouco mais complexas, mas o resultado é muito mais dinâmico. Para isso é preciso usar não um, mas 2 pontos de fuga, um para cada lado do edifício que desaparece no horizonte. Esta técnica cria vistas muito mais realistas e é a base de quase todo o desenho de arquitetura e design que vemos hoje. E agora chegamos à parte que, para mim, é mais espetacular. É que esta descoberta, com mais de 600 anos, não ficou fechada em livros de história ou pendurada em museus. Muito pelo contrário, ela está, literalmente, em todo o lado à nossa volta. Vamos ver como é que o código de Brunelleschi domina por completo o nosso mundo digital. O percurso desta ideia é simplesmente impressionante. Começou com Brunelleschi a provar que era possível. Depois, o Alberti escreveu as regras. Mais tarde, no século XIX, inventaram a fotografia, que basicamente captura a perspectiva de forma automática. E hoje? Hoje, essa mesma matemática é o motor que constrói os mundos 3D e os videojogos que tanto gostamos. Parem um segundo para pensar nisto. A mesmíssima matemática que permitiu a um pintor da Renascença desenhar uma praça em Florença é a que hoje permite que uma personagem corra por uma cidade enorme num videojogo. Os motores gráficos dos jogos estão a fazer estes cálculos todos, onde está o ponto de fuga, como desenhar as linhas ortogonais, milhões de vezes por segundo para construir aquele mundo 3D no ecrã em tempo real. Resumindo, aquele código secreto da arte transformou-se na linguagem de programação visual do nosso mundo moderno. Desde os efeitos especiais de um filme de super-heróis até ao projeto da casa que um arquiteto desenha no computador, tudo, mas mesmo tudo, assenta nos mesmos princípios descobertos lá em Florença há mais de 600 anos. E agora fica um desafio. A partir de hoje, depois de conhecerem o código, vão começar a vê-lo em todo o lado. A sério. Olhem para o corredor da escola, para os carris do metro, para uma fotografia ou para o ecrã do vosso jogo preferido. Tentem encontrar a linha do horizonte, procurem o ponto de fuga, imaginem as linhas ortogonais a darem forma a tudo. O código de Brunelleschi está mesmo à nossa frente. Sempre esteve. Só precisávamos de saber como ler.